Hey galera, sejam bem-vindos ao PodSite, o podcast da Igreja Adventista do Capão Redondo sobre a lição dos jovens. E nós estamos numa nova lição, a lição de Tiago, estamos no 2º episódio. Então, chegou aquele momento de você curtir e compartilhar o nosso podcast para alcançar o maior número de pessoas. E comigo, sempre dividindo essa bancada, o nosso pastor Renato Prandi. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Júnior. Olá, você que está nos assistindo. Que bom ter a sua participação aí conosco mais uma vez. É uma grande alegria poder participar desse momento tão agradável de estudo da nossa lição jovem. Praticamente começando aí, né? Mais um trimestre, a carta de Tiago, que vai ser muito especial. Fica conosco aí. E hoje nós temos um casal, né? A gente sempre tá trazendo pessoas, assim, convidados especialmente aqui da nossa igreja. Nós temos um casal mega abençoado. Muito obrigado pela presença de vocês. Seja bem-vindo, Lipe. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais, né, sobre essa lição. Estamos no 2º estudo aí e vai ser incrível. Não percam a lição e 100% de foco aí nessa nova etapa. Todo mundo falando de novo ciclo, nova etapa, tudo novo, né? Novidades. Saímos da lição roxa pra lição laranjona, assim, porque agora, ó, você nem consegue perder a lição. Nem no celular, se tiver no aplicativo, porque a cor dela tá assim chamativa. E com isso, nós temos uma mulher em nosso meio, abençoada, olha isso. Seja bem-vindo, Tamara. Obrigada pelo convite, espero poder contribuir aqui com, né, porque a gente estudou aqui e aprender todo mundo juntos. Amém. Obrigada. E o nosso convidado principal, que é Deus, agora vai ser, assim, chamado especialmente pelo nosso pastor. Pastor, vamos começar com a nossa oração, como a gente faz todos os episódios? Com certeza, vamos lá. Vamos orar assim como você puder. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nosso Deus de amor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra de uma forma agradável, informal, batendo um papo aqui com amigos, pessoas queridas. Obrigado por este privilégio e por termos pessoas que estão participando conosco agora também, nos assistindo, para juntos aprendermos mais a respeito da Tua mensagem para nós. Nos dirija em cada comentário que será feito aqui, na condução deste estudo. Nós pedimos a Tua presença neste PodSite e em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 E a nossa lição sempre começa com a nossa tirinha da semana, só que Tiago já veio para causar e mudar tudo. Porque não temos uma tirinha? Essa semana não temos uma tirinha. Nós temos uma ilusão de ótica. Você que está só nos escutando, vou detalhar um pouquinho para você o que a gente tem essa semana. Nós temos uma paisagem um pouco londrina, porque nós somos chiques. Aqueles, né? Uma pessoa está andando ali no meio de um bosque, tem um rio atrás, alguns prédios, mas é uma ilusão, porque dependendo de como você olha para a imagem, você pode ter percepções diferentes. E eu quero ver aqui dos nossos convidados qual foi a primeira percepção, né? Olhou de cara o que viu primeiro. Vamos ver, Lipe, olhando para nossa imagem dessa semana, o que você viu primeiro? A primeira percepção que eu identifiquei A primeira de cara percepção. foi o rosto, sim. Eu acho Foi que o rosto? Sim, o rosto pode ser o que não está mais evidente, né, na paisagem, mas o rosto é quase que uma regra. Quando tu olha, tu vai Você olhou pro centro da imagem e foi ele? Foi o rosto, sim. Depois de alguns minutos, né, a gente consegue identificar, alguns segundos, né, a gente consegue identificar a paisagem como um todo e o que ela realmente é. É o estudo da relatividade, né, essa lição tá bem... Tudo relativo. É tudo relativo. E você, Tamara, olhou de cara o que você viu primeiro? Eu também percebi o rosto logo de cara, eu acho que até o Lipe comentou, né, antes daqui nos bastidores, que quando a gente tá no celular, a imagem menorzinha parece que fica mais evidente o rosto, né? E aí depois a gente consegue perceber mais os detalhes das árvores, das casas e tudo mais. Mas é engraçado como eu tive pelo menos a percepção do rosto, o Lipe também, mas alguém pode ter tido uma outra percepção de analisar o cenário como um todo, né? As árvores, as casas. É isso. E você, pastor? Esse Concorda alguém, ou discorda? esse alguém que poderia ter tido uma percepção diferente não fui eu. Eu também, Eu falo assim, ó, por enquanto, unanimidade aqui, né? Eu também olhei de cara, já vi o rosto, assim, pra mim tá muito marcante, como disse o Lipe aí, né? No centro da imagem, foi minha primeira impressão. Um pouquinho depois também, aí comecei a observar os outros detalhes, né? A pessoa caminhando ali por essa praça, esse bosque. Mas primeira impressão foi realmente o rosto. E você? Também, droga. 100%, 100% da nossa bancada. E eu assim, não, tomara que 50% seja o bosque inteiro, a visão global, e 50% o rosto.
Não, fomos 100% rosto. Vamos pedir pro pessoal comentar se alguém é enfim, diferente, primeira, né? primeira coisa, Se né? alguém viu outra coisa. Gente, se você tá no YouTube, comenta aí embaixo o que você viu logo de cara, se foi o bosque por completo, toda a paisagem, ou se foi o rosto como nós, 100% aqui da nossa bancada, viu o rosto de cara. E é engraçado porque quando a gente olha pra psicologia, porque eu sou um cara que vou atrás das coisas. Então eu falei, por que a lição trouxe? Porque teste sua percepção, o que você vê primeiro. Tem que ter um porquê e pra quê, né? A gente tem que relacionar isso. Sim. Existem dois objetivos quando a gente tem essa ilusão de ótica. Existe uma percepção direta, que é a percepção do bosque por completo. Que é aquela pessoa que tem uma visão global. É aquela pessoa que olha e consegue ver a situação por completo. Então, quando ela passa por situações na vida, ela não vai ver algo extremamente específico. Ela sempre vai ver o geralzão do que está acontecendo. E isso é muito bom porque você consegue resolver as situações com uma maneira mais ampla e você alcançar um maior número de pessoas. Agora nós, Meros mortais. meros mortais. Então essa galera que consegue ver aquela visão global é a galera racional. Que é direta, objetiva. Agora nós, que vimos o rosto, é uma outra percepção, que é uma percepção mais profunda. É uma percepção detalhada. É aquela pessoa que gosta de olhar detalhe por detalhe, que gosta de analisar, que é crítica, que são as pessoas mais artísticas. Ó, isso é chique pra gente. Que bom, né? Nós vamos assim. Somos artistas. E a gente também chega a concluir, só que a gente costuma olhar mais pra nós do que pro restante. A gente tem essa visão mais pessoal do que uma visão global. Isso que é importante da ilusão de ótica. Procure teste na internet para você verificar isso mais sobre você. Tem coisas bem legais aí dessa ilusão de ótica. E eu amei que a lição quebrou um tabu. Não foi tirinhas. Foi uma ilusão de ótica. Tava acostumado com a tirinhas, Tava né, acostumado. Mauri? Gente, e eu sempre ficava com o final. Eu adorava ficar por último, porque eu fazia toda uma análise de como tava a tirinha e tal. Dessa semana não sobrou quase nada pra eu falar, mas tudo bem. Mas quando falava por último, né? Todo mundo falava, todo mundo sobrava eu a sempre parte tenho que profunda pra pensar vocês algo verem. que ninguém pensou. E aí eu tinha vários roteiros. Eu falei assim com o Lipe, Lipe, o que você viu de diferente, assim? Porque eu só vejo o rosto. Aí ele, não, eu também só vi o rosto. Eu falei, não, o Amaury deve ter uma outra percepção, pastor, não é possível. Com Não, certeza. todos nós vimos o rosto logo de cara. É isso aí. Ou seja, temos uma percepção profunda das situações. Interessante. Interessante. Legal. Mas se você tem uma visão global, você também é sensacional. É. E como a gente está falando em percepção, logo de cara, a nossa lição começa falando sobre isso. E eu já vou jogar aqui na roda para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Estamos no século 21, ano 2022, aonde nós temos a nossa amada internet, que muitas vezes existem os haters. E por que eles existem? Porque eles adoram ter uma percepção ruim de tudo que está acontecendo. E aí eles jogam a opinião deles ali na internet e dane-se o que as pessoas vão pensar. Eles querem lançar e a opinião é deles e pronto, acabou, aquilo ali. Mas o que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de percepção? Cada um tem a sua, a gente sabe. Mas quais são esses pontos que a gente tem que parar para pensar? Será que a nossa percepção ela tem que ser só individual ou ela tem que ser também uma percepção global? Como cristãos, né? O que a gente tem para entender um pouquinho sobre esse detalhe de percepção? Eu começo destacando o ponto da tolerância, né? Que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui, porque como a gente viu, no caso aqui não aconteceu porque todo mundo teve a mesma percepção. Mas certamente há pessoas que tiveram uma outra percepção, um outro ponto de vista a partir daquela imagem, né? E assim é na vida, né? Às vezes a gente olha para uma determinada situação e as pessoas podem ter diferentes percepções, diferentes pontos de vista, né, relacionados àquela situação. E às vezes a gente se apega tanto ao nosso ponto de vista como o único possível, como esse é o certo e assim e acabou, né? Às vezes, e você falou da internet, as pessoas, né, se degladiam ali realmente, às vezes para defender. Se escondem atrás, né, do celular. Exatamente, e defendendo às vezes um ponto de vista que ela acha que é aquilo e acabou, aquilo que ela tá vendo. E nem sempre é assim, né? Pode ser, como nesse caso aí, que existam diferentes percepções e a gente tem que exercer essa tolerância e compreensão para poder entender também o lado do outro, o que o outro está enxergando nessa situação, né? Exatamente. Esse é um ponto, né? Eu acho que a lição até trouxe um ponto, né, da percepção natural e a percepção que a gente aprende ao longo da vida, com base em todas as influências que a gente vai tendo ao longo da vida, né, com o meio que a gente vive num todo. Eu acho que existe esses dois paralelos, eles são bem interessantes.
E a gente precisa também tomar uma posição como cristão de entender que a Bíblia, ela é o óculos que a gente precisa enxergar através dela, né? Então, não tem como a gente viver numa sociedade e a gente não ser influenciado por ela. A gente está no meio dela e a nossa igreja, querendo ou não, acaba sendo um reflexo das atitudes da sociedade. Óbvio que a gente trabalha para não deixar com que isso influencie de tal forma que destrua os nossos princípios e tudo mais. Só que eu acho que o ponto principal do que você trouxe é a gente poder ter a humildade de dar um passo para trás e talvez reconhecer, peraí, será que essa percepção aqui ela tá tão influenciada pelo meio pelo qual eu vivo? Ou realmente é isso mesmo? Né? Então a gente poder permitir com que a Bíblia ela nos traga a verdade do que realmente é o certo, se aquela percepção ali minha, ela está incorreta, porque nós não somos os donos da verdade, né? A imagem, ela diz por si mesma, você pode ter uma percepção, o pastor pode ter outra. E tá tudo bem, só que a gente só precisa entender que Deus, ele vê o todo, né? Ele vê a imagem por fora. É o global. É o global. Eu acho que tem uma cartada, né, contra essa percepção, que é a relatividade das coisas. O Amaury tem determinada percepção, ele vê as coisas de tal maneira, mas aí entra o relativo. O Amaury vê dessa forma porque o Amaury tem influência de uma cultura, tem influência de um conhecimento, mas isso pode ser relativo. Porque nem sempre o Amaury vai estar certo. E mesmo o Amaury estando certo, existe aquilo que é certo e aquilo que talvez é aceito, né? E aí entra um ponto importante que vocês colocaram, a questão do relativismo aí, que é um outro extremo, né? A gente falou de respeitar o ponto de vista diferente do outro, a tolerância. Às vezes existem outras realidades que a gente não está enxergando, mas os nossos convidados aqui colocaram, né, que Deus, ele tem um padrão e um referencial. Quando a gente começa a falar sobre a questão do certo e errado, a verdade, né? A gente tem que tomar cuidado com essa falsa ideia de que tudo é relativo, né? Porque aí a gente começa a colocar em xeque a palavra de Deus por completo, né? Porque existe um referencial. A nossa percepção, ela é limitada, né? Nós podemos, às vezes, enxergar coisas e às vezes de forma parcial, de forma incompleta. Porém, Deus tem a visão completa e a gente tem que tomar, na verdade, a lição vai falar desconfiar da nossa percepção, né? Porque a gente precisa, na verdade, buscar entender o que a palavra de Deus, ele que é o referencial para onde ele nos indica, né? E o que é legal nessa questão de percepção é a definição da própria psicologia. Porque quando a gente olha ali, né, para essa parte do estudo mesmo, da mente, é uma organização, é uma interpretação dos estímulos que nós recebemos de maneira externa. Então, quando eu nasci, tudo que eu vou receber, seja da minha família, seja quando eu vou crescendo ali na minha infância, na adolescência principalmente, tudo é estímulo. Som, imagens que eu vejo, o que eu leio, aquilo que eu escuto, as músicas que eu escuto, a cultura onde eu estou inserido. Então, tudo isso são estímulos que eu vou recebendo e que vão formar a minha percepção. Só que aí entra um detalhe importante. A percepção, ela tem dois sentidos. Eu tenho o sentido sensorial mesmo, que tem a ver com aquilo que a gente gosta nos 5 sentidos que nós temos, e a percepção intelectual. Qual é a grande situação que nós vivenciamos hoje de dificuldade? A percepção sensorial é muito tranquila, porque é aquilo que a gente gosta. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Só que quando eu entro na questão da percepção intelectual, é quando aquilo se torna uma verdade para mim, que aí é o grande perigo da nossa sociedade. Que é como a gente falou, que tem que entrar essa questão de respeito ou não. Só que hoje nós estamos vivendo em um tempo onde o egocentrismo, ele está sendo o centro, né? Onde o que eu acho e o que eu sinto, o que eu percebo, o eu, né? Ele está sendo muito a prioridade. É isso. Enfatizado, né? É aquilo, é a própria... Se eu não tô no meio, tá errado. Se aquilo que eu acredito não tá errado. E aí acontecem as grandes brigas, acontecem as grandes discussões mesmo na internet, seja aí qual motivo que for. E nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado. Porque é uma linha muito tênue entre o que é a percepção daquilo que é correto cristocentricamente falando, que é aquilo que a Bíblia traz, como o pastor disse, e aquilo que eu interpreto como visão cristã. Que é uma linha muito tênue do que Cristo manda, como, não é mandar, é muito forte, né? Cristo orienta através da sua vivência e aquilo que eu acho que Cristo aceita. Isso aí já é uma coisa que a gente tem que pensar, que é um pouquinho que a Tamara falou, que é aquilo que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa percepção que nós temos que ter. Opa, é aquilo que eu vejo ou é aquilo que Deus me orienta a fazer?
E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É a necessária dependência, né? Isso. Esse processo de conhecimento, de relacionamento com Deus, ele gera uma dependência de cada um de nós. E a partir do momento que o relacionamento ele é diminuído, né? Ele é usado com menos frequência, a gente passa para aquele estado da autossuficiência, né? No momento que eu e você somos capazes de qualquer coisa e não somos dependentes de nada. Ainda mais se tratando de algo que é necessariamente essencial para nossa vida como Deus, isso é algo, como tu disse, é muito arriscado. Essa autossuficiência que vocês falaram, né? Que é algo intrínseco, natural da nossa natureza. Né? Exatamente. É nosso mesmo e nós nascemos assim, né? A nossa natureza, a natureza humana. E por isso nós temos a tendência realmente de olhar para o eu, né? E muitas vezes questionar algumas coisas, né? Voltando para a palavra de Deus, algumas coisas que Deus nos diz, nos orienta, nos mostra, olha, é assim. E às vezes a gente vai colocar na nossa realidade, fala, mas eu penso diferente, porque na minha realidade isso aqui não me atinge, ou isso não me afeta, ou eu vejo assim e tal. E muitas vezes é a nossa autossuficiência falando, e se a nossa autossuficiência ela não for controlada, será que a gente vai ouvir de fato a voz de Deus nos conduzindo? Então esse é um ponto que a gente tem que cuidar, né? A cada dia. A relação de dependência com Deus, de reconhecer que as nossas percepções elas são falhas, muitas vezes. E a gente precisa ter essa humildade de buscar essa dependência e confiança de Deus, aquele que jamais vai errar. Né, jamais vai nos colocar numa cilada. É aquela questão que a gente tem falado até nos 2 últimos episódios nossos, que é a questão de relacionamento. Quanto mais eu vivo com Cristo, mais eu conheço Ele e eu conheço a interferência que Ele tem nas minhas ações. É aquela questão mesmo que a gente tá batendo na tecla, né, faz tempo. Quanto mais íntimo eu tô com Ele, mais parecido eu sou com Ele. E aí a nossa percepção não vai ser nossa. Exatamente. Vai ser a dele. E aí, como a gente Paulo, tô com saudade de Paulo já. Estou com saudade de Paulo já. É o que Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas... Não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. É essa troca de percepção que tem que acontecer aí na nossa vida diariamente, nesse relacionamento com Ele. E eu acho que tem uma forma bem fácil da gente medir isso. Porque foi como a gente disse na lição passada. Na classe a gente conversou um pouco sobre isso. E é impressionante como a convivência com as pessoas influenciam o nosso estilo de vida. Sim. É como eu falei, a Thay, ela faz caminhada no domingo de manhã. Eu não fazia caminhada domingo de manhã. Então, ocorreu um momento que eu passei a fazer caminhada pela manhã por causa da influência dela. E será que a gente está refletindo as atitudes de Cristo devido à influência que Cristo tem, devido ao contato, devido a essa vivência que muitas das vezes nos falta, né? Eu assisti uma vez um podcast também, não vou falar o nome porque vocês vão falar aqui. Por favor, né? Vocês estão aqui, por favor. A pessoa perguntava exatamente isso, né? Qual que é o perigo do cristão, por exemplo, consumir coisas que são externas, né? Se ele não tá tão profundamente envolvido na palavra de Deus. E aí trouxe a percepção que se a gente não tá tão envolvido na palavra de Deus, a gente não consegue discernir se aquilo se é certo ou não. Porque a palavra de Deus, e o cristão ele deve se basear por ela que vai nos dizer se aquilo é certo, se aquilo é bom ou não. Então, se nós estamos consumindo, se nós estamos temos mais percepções de coisas que não é a palavra de Deus, a gente fica nessa corda bamba, né? A gente não consegue dizer, a gente vai achar que isso é bom, porque na nossa condição humana, percepção. Né? Tá ótimo. Só que à medida que eu tenho mais conhecimento da palavra de Deus, e à medida que eu tenho mais intimidade, mais relacionamento com Deus, eu tenho mais senso, mais tato para poder discernir, olha, isso aqui realmente não é bom para mim. Então, logo eu preciso me afastar. Perfeito. E o que a lição traz que eu achei fantástico foi a relação entre percepção e desejo. Então, aquilo que eu quero, a minha percepção, está atrelado àquilo que eu desejo. E aqui a gente tem uma questão muito legal que a lição traz pra gente, que é todo desejo é desejo, ponto. É aquilo que eu quero. Ele revela o que o meu coração está cheio. Sendo bom ou sendo ruim, é desejo. E aí tem uma questão muito importante. Quando o desejo se torna prioridade da nossa vida, independente se ele é bom ou ruim, ele se torna pecado. E é engraçado que às vezes a gente fala assim, é aquele ditado popular, né? O inferno está cheio de boas intenções. E tem uma razão para isso. Que a lição trouxe isso pra gente de maneira muito clara. Independente de qual é o meu desejo, eu colocando ele como prioridade, ele sendo a minha honra, estando acima de Deus, ele é um pecado. E aí por que isso acontece? Eu até anotei aqui, eu fui anotando a lição e colocando
ponto 1, ponto 2, ponto 3 nessa questão. Marca texto pra parecia todo lado. marca texto pra todo lado, de várias coisas. Parecia um checklist mesmo, pra eu chegar no pecado. É um processo, né? É um processo, um passo a passo. Etapa. Então, eu desejo, aí acontece um convencimento pessoal. Esse convencimento pode ser externo, de acordo com tudo que eu estou vivenciando, ou pode ser algo muito intrínseco meu que ninguém sabe. Então, desejo, convencimento, e isso parte para ação. Quando parte para ação, aí eu peco. E aí, quando eu peco, ocorre naturalmente um afastamento de Deus, porque aquilo é a minha prioridade e não é Deus mais a prioridade. E aí o pecado leva ao afastamento de Deus e o afastamento de Deus leva à morte eterna. E é algo pra gente que assim, falei, nossa, Sim, isso doeu. É muito importante essa questão, porque nós não temos o total controle dos nossos desejos, né? Sim. E Deus não vai colocar uma culpa em nós por conta de desejos pecaminosos que nós temos. Afinal, nós vamos caminhar com essa... né? Exatamente, com essa natureza até a volta de Jesus, né? Quando a Bíblia fala que o nosso corpo vai ser glorificado. Só lá que a gente vai se ver livre, de fato, dessa natureza Sim. pecaminosa. Então, os desejos que podem ser bons, como você colocou, né? E muitas vezes não, eles não são pecado em si. Mas aí a segunda parte aí do processo, como você colocou, o convencimento. E aí entra a questão da percepção que a gente está falando. Se eu tenho um desejo, aí eu vou avaliar esse desejo é bom ou é ruim. Qual referencial eu vou utilizar? Se é a minha experiência, se é, né, enfim, a minha capacidade só de analisar a coisa, se eu não tenho um relacionamento com aquele que tudo sabe, aquele que me criou, aquele que tem um plano para minha vida, sabe o que é bom para mim, sabe o que é certo e errado de fato, se eu não tiver, como vocês falaram aqui, esse relacionamento íntimo com ele, eu vou me convencer o quê? De que, meu desejo, se eu quero, é porque vai ser legal, vai ser bom pra mim, né? E naturalmente esse é o caminho que a gente segue. Então aí entra a questão da humildade, né? De reconhecer que, peraí, pode ser que eu esteja errado com essa visão. E entrar na questão da dependência de reconhecer que, eu preciso ver agora se essa é a vontade de Deus ou não pra minha vida. E aí a gente tem um controle sobre a nossa decisão. E é isso que vai pesar, né? Não é o nosso desejo em si, mas qual a atitude que a gente vai ter em relação a ele, né? E se a gente partir um pouco mais para a definição em si do que é desejo, né? Que vai ser aspiração, querer, a vontade, o desejar, possuir algo. A psicanálise fala um pouco sobre isso, né? Foi algo mais ali dissecado, digamos assim, por Freud. Ele fala que esse sentido, esse momento do desejar, ele remete a algo que já ocorreu, uma vivência anterior. É uma vivência que ocorreu uma satisfação e, consequentemente, essa satisfação, a gente vai ter o desejo. Então o desejo ele não é algo que surge do nada, sem base alguma e sem motivo algum. E quando a gente traz isso para o pecado, é algo mais evidente ainda. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós, desde quando nós nascemos, nós somos pecadores. Então nós temos quase que uma atração para o pecado, digamos assim. Então o desejo ele vai remeter a uma vivência, algo que já ocorreu, um desejo de saciar, uma satisfação que já ocorreu lá atrás, né? Eu acho que também o que o pastor falou a gente... Vou dar um exemplo aqui. Essa semana... Tem que ter exemplo. Tem que ter exemplos. Eu sou muito Todo prática, episódio, assim, todo episódio. Esses tempos atrás, assim, eu tava na internet... E aí eu gosto das coisas de casa e tal. Eu tava olhando... Vai direto pro casamento. Anota ele. Fica a dica. Eu tava olhando umas coisas assim pra casa e tudo mais. Pra minha casa mesmo, tá, gente? E aí eu tava vendo... indireta também, tá? Só que aí no momento, né, eu não posso comprar aquilo. Só que aí tem aquela... Eu acho que o pessoal que vai estudar essa questão de compra, né, de consumo vai entender. E aí eu tava vendo e começou a surgir um monte de promoção, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu preciso disso, nossa, eu preciso, não sei o quê. E aí parece que a mente, ela reseta, assim, só fica o desejo nela e toda a parte racional parece que some. E aí, tipo, eu olhando, eu falei assim, não, vou concluir a compra, tá barato. Não tá barato. E aí, o que aconteceu? Depois eu parei um pouquinho, eu deixei meu celular de lado e falei, não, espera. Eu tô muito eu tô muito assim, agindo pelo desejo, pelas emoções, eu preciso parar um pouco e pensar. Aí eu deixei meu celular um pouquinho de lado, voltei e falei, realmente, não dava pra... Ainda bem que eu não concluí a compra, porque não dava. Então eu acho que muitas vezes é assim, né? O que o pastor tava até comentando. Muitas vezes não é que seja nem desejos maus, que nem a gente tá comentando. Não é um desejo mau, eu desejo aquilo. Mas aquele momento, naquela situação, não era o melhor pra mim. Então, o que eu acho que a gente também tem que relacionar é que nem sempre vai ser os desejos maus. Às vezes é um desejo bom, só que naquele momento também não. E aí é que tá, eu dar um passo pra trás... Olhar, peraí, isso aqui pro meu momento agora tá certo ou não?
o que a palavra de Deus diz em relação a isso? Óbvio que são coisas corriqueiras do dia a dia, mas isso numa questão mais profunda, por exemplo, dá pra gente também se avaliar, né? Não agir tanto pelo emocional, ser mais racional, mais direto no que Deus quer dizer ali, de instruções pra nossa vida mesmo. E o que a gente tem aí de Tiago, para ilustrar tudo isso, porque a gente está discutindo tudo isso, questão, né, do desejo. É porque Tiago, ali no capítulo 1, no versículo 9, traz uma comparação sobre essa questão do desejo de ser rico ou ser pobre. Então ele traz assim, ó: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. E aí, terminando no verso 11, né? Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. É engraçado quando a gente fala essa questão de rico e pobre, todo mundo fica focado muito no dinheiro, ter o dinheiro ou material, não. né? O rico normalmente sofre nessas comparações, né? Bate mais nele. E na realidade, né? Normalmente é assim. Mas o que eu achei legal aqui de Tiago, que ele foca que é na questão dos afazeres. Esses afazeres têm a ver com prioridade, que é essa questão do desejo que a gente falou. Quando o desejo supera o meu relacionamento com Deus, supera aquilo que eu preciso ter, essa necessidade de pecador com Salvador, e é aí que nasce todo o mal do pecado. E é onde a gente vai para linkar para aquela questão de tentação ou provação, que eu acho que é o grande ponto alto da lição dessa semana, que é quando fala às vezes, né, que Deus permitiu que acontecesse isso com você, porque Ele quer te provar, ou será que Ele quer te tentar? E na verdade são falas que existem no meio cristão, que são falas equivocadas sobre tentação e também provação. Vamos primeiro começar por tentação, porque é mais simples, mais fácil. Mas a gente falar. Quando a gente fala em tentação, a primeira coisa que já vem na nossa cabeça é Adão e Eva ali no Jardim do Éden, a serpente, toda a história, aquilo a gente já sabe. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tentação. Tentação tem a ver com tentativa. Tentativa de quem? De Satanás. E qual é o objetivo dele? Destruição, causar dano. E agora a gente tem que falar um pouquinho sobre essa questão. Quais são as artimanhas que Satanás tem usado na nossa vida cotidiana para nos deixar tentado? Isso tem muito a ver com o que a gente já falou. Porque ele tem a percepção dos nossos desejos, ele tem a percepção daquilo que nos satisfaz. Então, ele vai usar exatamente aquilo que está na nossa zona de conforto e aquilo que é nosso sonho de consumo. E aí, quero ouvir um pouquinho de vocês agora, falando sobre essa questão aí da tentação, antes da gente falar da provação. Que a provação é algo mais profundo pra gente entrar aí, porque é algo que Deus, ele faz na nossa vida com outro objetivo. Quem quer começar? Pode ir, pastor. Pode ir, pastor. Vai lá, pastor. Todo mundo é o pastor. Dotado de conhecimento. No último episódio tinha briga pra ver quem ia falar. Hoje... São 3 Hoje pastores. foi um... Sou mais pastores. conhecida. Você fala muito. Mas é o seguinte, eu ouço muito essa questão, né? Você comentou de as pessoas falarem, Deus tá testando por isso, ou tá enviando essa tentação. E as pessoas, em geral, confundem muito, né? Coloca tudo no mesmo pacote aí, tentação, provação. A gente vai aqui diferenciar isso, que é importante, né? Mas realmente essa questão da tentação é algo que faz parte do mundo de pecado que a gente vive, né? A partir do momento em que bom, a gente já falou, né? A questão lá do Éden, né? Desde o momento ali que Satanás veio tentar ali Adão e Eva. Foi a primeira tentativa com sucesso dele. Com sucesso, né? E aí abriu as portas, né? Para esse mundo a gente viver aqui numa série de tentações, né? A tentação, como você bem disse, né, é algo que Satanás propõe. Deus não nos tenta, porque o objetivo da tentação é levar ao pecado, de fato, à destruição, ao dano, né, é nos afastar de Deus, esse é o ponto. E a boa notícia é que a Bíblia, ela nos fala de coisas grandiosas, né, e há o texto que nos diz que Deus, ele não nos envia uma tentação maior. Um fardo, na verdade. Um fardo, né? maior. Isso, desculpa. Eu já estou misturando aqui. Mas é o mesmo fio aqui, para a gente entender. Que a gente não possa suportar, né? Mesmo a questão, a gente vai falar da aprovação também, porque ali eu misturei, né? No caso de Deus enviar. Mas mesmo na tentação, a Bíblia diz que quando nós reconhecemos a nossa
insuficiência e nos apegamos a Cristo, né, como o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, nós podemos vencer as tentações. Não é fácil, né? Não. Porque a gente... e é por isso que João fala, né? Olha, filhinhos, vocês têm um advogado, né? Olha, eu espero que vocês não caiam, mas se pecar, há um advogado e tal, que vai cuidar de vocês. Se cair na tentação. Exatamente. Então, nós podemos nos apegar e devemos nos apegar cada dia a Deus, reconhecendo quão fraco a gente é, porque esse é o primeiro passo, assim, pra gente resistir às tentações, é não brincar com a tentação, que às vezes a gente tem o costume de se achar forte, né? Falar, eu posso, sabe, até o limite ali, aquela brincar coisa. com o perigo. Exatamente, Quando a gente né? é criança ficar brincando na vela, todo mundo já fez isso, né? Até se queimar Acha de que verdade. a forma de fortalecer, né, sendo mais e mais tentado. E quando fala sobre tentação, vem à minha mente José. Boa. O episódio de José. Todo mundo fala Todo sobre mundo fala, Adão e Eva pecou. Culpa Mas deles, mas aí tem o da José que é um parte de grande José foi exemplo. incrível, porque a gente vê estágios dessa tentação, né? A gente vê lá que o primeiro estágio foi o quê? Ela visualizou algo e ela, no segundo passo, ela queria provar do José, digamos assim, e o terceiro ponto era o quê? Ela tentou isso. Então a gente vê que ela é dividida por estágios, e nós percebemos, como esses estágios são desenvolvidos, o risco que a gente está correndo. É como se fosse a cobra, né? A cascavel. Ela tem um sinal que ela te mostra, fala, você tá encostando demais, não mexe que vai dar ruim. Então, da mesma forma, é o pecado. E a tentação também se enquadra nisso. No que o pastor falou, Ellen White também coloca aqui no livro No Deserto, algo do tipo, não lembro o nome certo agora, mas ela fala que enquanto a gente se apoiar em Cristo, enquanto a gente estiver alicerçado com Ele, qualquer tentação acima do que a gente suportaria vai ser impossível de chegar à nossa porta, né? Só aproveitando, eu sei que nosso tempo voa aqui, a gente tem que agilizar, mas aproveitando o exemplo aí de José, por que ele resistiu à tentação, né? Primeiro, o relacionamento diário dele com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, mesmo passando por tudo aquilo, né? Estando em terra estranha. Nossa, tanta coisa que ele estava sofrendo, né? E ele em nenhum momento culpou a Deus por aquilo, ele confiava que Deus tinha um propósito para a vida dele, ele mesmo sem entender muitas coisas, né? Mas a gente percebe a firmeza nas atitudes de José. Em outras palavras, para o querido jovem que está nos assistindo aí, José em nenhum momento deu moral para a tentação, né? Então fica essa dica para você, não dê moral para a tentação, né? Nem brinque com, né? Porque Exatamente, são estágios como a gente falou. E quando a coisa começa a andar, às vezes lá na frente vai ser muito mais fácil a gente cair. Se a gente se coloca em situações vulneráveis. No caso ali não foi. A mulher teve que agarrar José, teve que partir para cima, porque José não dava moral. Arrancou a túnica. Exatamente, mas não teve sucesso, porque em nenhum momento José ficou testando ali, né? Até onde eu posso ir e tal. E uma coisa que eu acho que é uma característica da tentação também, é que ela se apropria do engano para poder fazer com que você caia, né? Ela não vai chegar de uma forma ali toda bonita para que você caia. Não, ela chega de uma forma de um engano, com um objetivo no final que é te destruir, fazer com que você fuja ali do plano ideal. E aí o que vocês estavam comentando também, uma coisa que é importante a gente lembrar, é que até aquele texto, a passagem que eu não lembro agora, que diz que a gente tem que meditar nas palavras de Deus de dia e de noite, né? Então, Satanás ele vai tentar a gente em diversas formas. Quando ele diz do contrário, que você não é um filho amado de Deus, que você não é válido, que você não é capaz. Então a gente tem que se apropriar das verdades da palavra de Deus. E é o que o pastor falou, não deixar com que aquilo se aproprie, aquelas mentiras sejam apropriadas por nós. Na verdade a gente tem que, como que Jesus foi, quando ele foi tentado por Satanás, como que ele rebateu? Através da palavra. Então, Satanás, ele vinha com a mentira e Satanás rebatia com a palavra de Deus. E nós também, a partir do momento que nós somos tentados, nós precisamos o quê? Relembrar e reforçar na nossa mente as verdades da palavra de Deus, né? E ter a identidade e conhecimento. Exatamente. Né? Você até comentou isso, lá no Dia do Jovem Adventista. Essa é a questão. Eu gostei. A tentação, ela é uma ilusão, né? Em outras palavras que a Tamara disse aqui, ela é uma ilusão. Então, ela vem de algo que ela traz um pouco de verdade, mas depois vem uma consequência destrutiva, né? E trazendo aquela questão, né? É um mau negócio, então. então. É aquele mau negócio. No começo é prazeroso, é o que eu quero, mas no final o sabor é extremamente amargo. E a gente nunca é tentado a algo que a gente não é capaz de fazer. Sim. Né? A gente sempre é tentado no que tá ali, na nossa mão, que a gente pode fazer. Negociar princípios é um péssimo negócio, né? Não, a gente tá falando literalmente. sobre José, a gente percebe isso, porque ele também usou de artifícios, né, de estratégias para fugir daquela tentação. Porque primeiro foi o quê? Não negociar princípios. Ele sabia no Deus que estava presente Sempre na vida ter gente dele, próximo, né? o que era negociável além pra dos ele. princípios.
Segundo ponto, ele disse não, porque a gente percebe que a primeira vez que ela toma atitude, José fala não, e depois que ele viu que o negociar princípios, ela viu que não iria funcionar, negociar os princípios de José, ele disse não, ela tentou, e José fez o quê? Correu. E muitas das vezes a gente faz o contrário. Pra gente se testar forte. Fica presente. Vê até onde aguenta, né? Vamos ver até onde aguenta, porque assim eu vou me fortalecer. Pelo contrário, né? A gente tem que correr na direção de Cristo e oposto ao pecado, porque assim a gente realmente vai se fortalecer. E agora a gente tem que falar um pouquinho do contrário, que é a provação, que aí realmente é um plano de Deus para a vida do ser humano, que tem um objetivo completamente oposto da tentação. E aí a gente sabe distinguir o que é tentação e provação. Porque tentação é causar dano, destruição, como nós já falamos. Agora, provação é um teste, é uma prova daquilo que o nosso coração está cheio. E a lição trouxe isso de uma maneira muito especial com o povo de Israel. Deus levou o povo de Israel para o deserto para ali eles serem provados, para mostrar o quanto eles estavam intimamente ligados de coração e alma com Deus. E por que Deus faz isso? Então, é uma reflexão para nós mesmos compreendermos o quanto estamos ligados a Deus. A segunda característica é a percepção correta. Qual é o princípio de Deus para a minha vida em relação a tais situações que nós estamos vivenciando? E o último objetivo é para eu entender que eu dependo de Deus. Não é daquilo que eu acredito ou daquilo que eu creio que a minha vida precisa, mas sim uma vida de dependência e confiança em Deus. Então, provação é isso. E aí agora vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de provação. Quem nunca viveu uma provação? Todos nós já passamos essa provação da fé real, né? Que Deus nos concedeu. Enquanto a tentação que é colocada por Satanás, que o objetivo é nos derrubar, temos o testar, que digamos assim vem de Deus, que é feito para edificar o ser humano, né? Nós percebemos e aprendemos uma coisa no decorrer da vida, não apenas nessas questões espirituais, mas sempre que a gente passa por uma dificuldade, a gente se torna mais forte, né? Então a gente vê diversos indivíduos na Bíblia que tiveram desafios e assim se tornaram pessoas melhores. E a gente vai perceber que a influência que os desafios que são propostos por Deus sempre são de acordo com o que aquele indivíduo seria capaz de aguentar. E é claro que esse aguentar vem de Cristo, né? O quanto ele está alicerçado com seus princípios, o que ele tem como foco para a sua vida com Cristo. A gente percebe que sempre Deus coloca um desafio diante da pessoa que é capaz, sim, de ser enfrentado pelo indivíduo, né? E aí tem o versículo central, né, desse momento, rapidinho, pastor, antes de você comentar, que é Tiago 1,12, que eu acho que é o versículo que, gente, é um dos que eu mais amo na Bíblia. Ele estava destacado antes da lição da semana chegar. Que diz assim: feliz, ou em outras traduções, bem-aventurado, é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É como se fosse na escola. Eu preciso passar por provas para provar aquilo que eu adquiri ao decorrer de um processo. E como nós estamos num processo deste mundo, o que Deus ele mostra pra gente são provas, testes que nós temos que passar para concluirmos a etapa da salvação. Então, Deus já fez a parte dele. Jesus já veio aqui, já morreu, já mostrou que é possível viver num mundo de pecado sem pecar e mesmo assim ainda concluirmos e chegarmos ao processo de salvação através da graça. E eu achei tão linda essa... E, gente, toda vez que começa bem-aventuranças, feliz, eu acho que assim, uma das maiores promessas que nós temos, né? É uma esperança real que Deus tem para nós. E quando o Tiago escreveu isso, ele quis falar assim, gente... E é engraçado esse raciocínio que ele teve, né? Ele mostrou toda essa questão de percepção, de desejo, para falar o seguinte: vocês não estão sozinhos. Deus é com vocês. E quando vocês passarem por esses momentos difíceis, e o povo estava passando um momento muito difícil naquele momento, quando o Tiago escreveu essa carta, mas ele falou, ó, tudo isso vai passar, porque vocês têm uma esperança. E essa esperança é da coroa da vida. E muita gente espera isso aqui na Terra, mas não é. É algo que a gente só vai alcançar na eternidade. E pode falar. Não. Primeiras, as primeiras damas, mulheres. Acho que até pegando esse gancho do que você está comentando, Amori, a gente vê que a tentação, ela é do contrário, ela visa nos destruir, né? Nos levar sempre para um lugar inferior. E a aprovação... Deus não nos tenta, né? Ele não nos induz ao erro. Deus, ele, pelo contrário, ele utiliza dessas situações de provações para que a gente possa reconhecer quem ele é também, quem nós somos e o quanto
nós dependentes, somos dele. Tem até uma parte da lição que eu anotei aqui que diz assim, ó: em vez de prejudicar, o objetivo da prova é fornecer à pessoa uma percepção correta de si mesma, para aprofundar a dependência e a confiança no Senhor e mostrar o quão confiável ele realmente é. Tem até um texto de um livro que eu não me lembro agora, que Ellen White escreveu, que ela diz assim: não temos o que temer quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça como Deus nos conduziu no passado, né? Então, as experiências do povo de Israel no passado e todas as histórias que a gente vê na Bíblia, a gente vê que essas pessoas, elas passaram por momentos muito difíceis, mas elas estavam ali, né? Sempre firmes, com esperança, porque elas, naqueles momentos de provação, elas sabiam quem era Deus. Deus foi... A gente, quando está num momento mais delicado na nossa vida, parece que a gente fica mais perto de Deus e a gente fica mais sensível para ouvir a voz dele, né? Uhum. Vocês já, todos aqui, falaram muito bem sobre essas diferenças, né, entre a tentação e a provação. Eu só queria complementar uma parte aí da questão da bem-aventurança, né? Deste privilégio, dessa bênção, dessa alegria que, de fato, aquele que é provado experimenta. Tiago está falando aqui, Paulo fala muito sobre isso, né? Como que as provações, as tribulações produzem... Eu consigo lembrar de corrida, sabe? Do atleta pulando ali os obstáculos. Exatamente. E eles fazem, né, várias analogias, o próprio Paulo, em relação aos jogos, aos esportes, né? E a perseverança, né? E como isso vai lapidando ali, fortalecendo a nossa fé. Eu acho muito fantástico quando o Apocalipse fala do Cântico dos Remidos, que aqueles que viveram essa experiência aqui vão poder cantar um cântico diferente lá, né? Que só realmente quem de fato viveu essa experiência consegue sabe, adorar né, da maneira mais... Exatamente, tudo aquilo que vivenciou. E esse é o verdadeiro antídoto para que não haja mais nenhuma rebelião na nova terra, vamos dizer assim, novo céu, nova terra. A Bíblia diz, né, que o pecado, o mal não voltará a surgir, mas a gente vai continuar sendo livre. Então, como que essas pessoas vão ter liberdade, né? Até uma pergunta meio filosófica, né? Não poderia surgir novamente, mas é justamente essa experiência que nós todos estamos passando aqui e o universo inteiro está contemplando, que já está sendo provado, já está provado, né? E assim ficará por toda a eternidade, que o mal não compensa, né? Ninguém vai querer voltar a essa situação, né? Exatamente. E Tiago termina de uma maneira muito especial esse raciocínio sobre percepção, porque o povo estava sofrendo muito, então ele quis dar um gatilho de esperança, e ele termina de uma maneira incrível, lá no 16, de uma maneira muito carinhosa. A gente vê que Tiago, ele escreve as cartas de uma maneira muito fofinha, assim, ele é super cute. Ele fala: meus irmãos amados, meus irmãos queridos. Eu imagino ele falando assim, com uma paciência, sabe, com uma calma, uma leveza, a voz assim, acalma, sabe, só lendo a carta e sentindo acolhida. Tiago, pra mim, sensacional nesse momento. E ele já começa assim, ó: não se deixem enganar. Fala assim, ó, gente, cuidado, vocês estão passando por esse momento ruim, mas ó, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ele já deixa bem claro. Tudo aquilo que a gente recebe de bênção é de Deus. É de Deus, né? Ponto. Do seno do Pai das Luzes, que não muda. Olha isso, ele está dizendo assim, ó: vocês são volúveis, o desejo de vocês também pode mudar, mas aquele que quer entregar isso para vocês é imutável. Esse é Deus. Amém. E ele continua terminando, né? Por sua decisão, ele nos gerou. Gente, eu acho isso tão lindo. Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele próprio criou. Eu acho que isso, assim, me arrepia até quando a gente lê, assim, porque é uma promessa tão incrível que fala, ó: Deus te criou, Deus te gerou, ele não vai mudar, você pode mudar, mas ele não, porque ele é Deus. Isso é uma maneira incrível, e a gente vai pro finalzinho da lição, que pra mim a lição de sexta-feira dessa semana foi uma paulada atrás da outra, mas pra gente refletir sobre. E aí eu acho que tem até umas perguntinhas interessantes aqui. Tá com a sua lição aí na mão, dá uma lida nessas perguntas que elas são bem reflexivas, mas eu gostaria de ler com vocês um trechinho que é um alerta para nós como igreja mesmo. Tá lá na lição de sexta-feira, o terceiro parágrafo fala assim, ó: os ministros do evangelho causam grande dano, permitindo que sua tolerância para com a pessoa que erra se transforme em transigência com o pecado, e até mesmo em participação dele. Assim são levados a desculpar, a passar por alto o que Deus condena, e depois de certo tempo tornam-se tão cegos que chegam a elogiar aquilo o que o Senhor manda reprovar. Perfeito. Isso aqui tá assim, Pesado, né? pesado.
olha o que a lição está dizendo pra gente. Não basta ser cristão. Não basta levantar a bandeira de cristão. Se eu começo a colocar o meu desejo acima da palavra de Deus. Isso aqui é um alerta muito forte. E isso é alerta para os líderes, isso é alerta para nós como igreja geral, porque o nosso exemplo é o que vai determinar aquela que é a nossa maior pregação. Então, se eu vou aceitando o pecado do meu amigo, o pecado da minha família, eu acabo estando em pecado com todos eles. E é aquele alerta da grande percepção. A gente volta a falar novamente da percepção nesse sentido. Acho que isso é muito importante para a gente ir finalizando aqui, porque vivemos numa época em que a gente fala muito sobre essa questão do amor, da tolerância, da compreensão, da paciência, da empatia. Isso tem sido falado, né? De forma geral, não só no cristianismo. Falamos, né? Sim, exatamente, mas até no meio geral, né? Não restrito ao cristianismo, né? Porque é um discurso belo, né? De fato, o amar e tal, e é importante e necessário, né? Tudo isso. É um dos mandamentos. Ponto. Exatamente. O outro extremo, a gente também tem que cuidar, que é, ao fazer isso, você pegar, e o Lipe até já comentou aqui nesse bate-papo, negociar princípios. Quando a gente pega e cai para um outro extremo, né? Lógico, eu tenho que amar o pecador, eu tenho que entender as dificuldades, temos que nos ajudar, porque todos somos pecadores, né? Temos que nos ajudar como uma família e tudo isso. Agora, isso não pode nos levar para o outro extremo de negociarmos princípios, de baixarmos e começarmos a relativizar coisas que não são negociáveis de um Deus que não muda, que tem um caráter que não muda, uma lei que não muda, e nós devemos nos apegar a isso. Então, cuidar com esses extremos, né? Eu acho que, também, só para complementar também, eu acho que o ser humano, no geral, ele tem uma dificuldade de entender que existe um equilíbrio, né? Ou ele despenca para um lado, ou ele despenca para o outro, mas ele nunca consegue entender que existe um equilíbrio aí. São os extremos, né? E aí acaba que as pessoas, elas desbandam pro lado, que nem tava falando, né? Ou a pessoa só prega também sobre o amor, ou só prega também sobre a justiça. Mas calma, dá para alinhar os dois, né? E aí eu acho que essa questão também do compactuar com o erro, quando a gente compactua com o erro, a gente está permitindo com que ele se propague. Né? Quando a gente não corta o mal pela raiz, a gente está permitindo com que outras sementes, outros frutos dali também destruam outras pessoas e outras gerações. E lembrando... Opa, desculpa. Quando a gente se silencia diante do pecado, mas não como uma forma de acusação, é claro, mas sim de orientação, a gente também toma parte dele. Porque todo pecado que é cometido aqui na terra, ele faz um barulho no céu. Então, responsabilidade e dever da nossa parte também é apontarmos não apenas os defeitos, digamos assim, né? Porque a gente tem sempre essa questão do ir lá e bater, né? Nossa, tá errando nisso, mas e aí, como é que eu faço para fazer certo? O RH mudou isso, né? Mas pontos defeitos, né? Pontos negativos, agora é pontos a melhorar. Então acredito que todos nós temos pontos a melhorar e com essa influência que a gente tem um sobre o outro, que vem primordialmente de Cristo, as coisas vão dar certo, né? É aquela salvação, ela é individual, a aceitação dela é individual, mas a caminhada não é individual. Isso. A gente se ajuda, presta auxílio. Lembrando que o grande presente que Deus quer nos dar, que a grande dádiva que a lição traz pra gente, é que o desejo de salvar o ser humano é muito grande no coração de Deus. Então, não foi imposto para Jesus. Você vai descer para salvar esse povo. Não. Na verdade, foi um desejo que nasceu no coração dele de salvar a humanidade. É uma percepção que ele teve, o mundo precisa de mim, então eu vou me entregar, eu vou amá-los para eles compreenderem e fazerem isso ao meu exemplo para alcançar o maior número de pessoas. E a gente, como cristão, tem que ter esse olhar de Cristo e entender que todos nós somos candidatos ao reino de Deus, né? Então, entender que nós também, a salvação das outras pessoas, a gente está levando uma mensagem muito importante. Porque se a gente deixa de pregar, a gente está deixando de pregar para aquela pessoa que ela tem uma oportunidade de uma vida eterna, né? Então, todos nós somos candidatos. Eu acho que quando a gente olha para as pessoas com esse olhar de compaixão, de entender que ela também é amada por Deus e que ela também é uma candidata ao reino, a gente fala assim, opa, peraí, né? Eu não sou melhor que ninguém. E é um presente que não é nosso. É um presente que nós temos que compartilhar. Exatamente. E eu acho que isso é o maior presente real de Deus, né? O maior exemplo que Deus... É tão bom que você tem que... É tão bom que não dá pra ficar só pra mim. Eu tenho que compartilhar com o maior número de pessoas. E o nosso bate-papo dessa semana chegou ao fim, passou muito rápido. Achando que 30 minutos era muito. Era muito, mas o negócio fluiu muito. Gente, a lição de Thiago tá incrível e só tá no comecinho. Nós estamos só no episódio 2, tem muito mais. Semana que vem a gente vai discutir o finalzinho ali do capítulo 1. E você que ainda não compartilhou, não se inscreveu no nosso canal. Gente, esse é o momento. Se você tá no YouTube, clica aqui embaixo, curte, compartilha com a galera. Você que tá no Spotify,
Pega o link aí, 3 pontinhos, compartilhe com a galera, porque nós queremos alcançar o maior número de pessoas com essa mensagem de amor através aí dessa carta de Tiago. Muito obrigado, os nossos convidados, esse é o nosso casal, gente. Cutezinho, I love you forever, vocês são incríveis. Muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado a vocês pelo convite, foi incrível, gente. Foi uma honra. Foi bom, né, pastor? E o pastor que divide aqui toda essa bancada comigo, muito obrigado, pastor. Valeu, semana que vem estamos de volta, né? Estaremos aí. Com mais convidados. E a gente tem que se despedir de você e também despedir-se do nosso Deus através de uma oração. Da hora você pode olhar pra gente finalizar isso, porque mulher gosta de mulheres no nosso meio, sabe? Importante. Oremos então. Querido bom Deus, obrigada, Senhor, por esses momentos, obrigada por essa programação. Temos certeza que essa ideia desse podcast também surgiu no teu coração. Te agradecemos por cada um que está aqui ao nosso redor, por aquela pessoa que também vai escutar esse podcast, que ela possa ser alcançada e que a tua verdade, assim como nos transformou, também transforme a vida dela, porque ela é viva e ela tem a capacidade de nos transformar. Muito obrigado, continue conosco. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontramos vocês, gente, semana que vem. Fiquem com Deus. Bye, bye. Valeu.